abrindo o texto sagrado, Atos, capítulo 2. Leremos do verso 41 até o verso 47. Atos, capítulo 2, de 41 a 47. Esse texto é bastante conhecido daqueles que já têm uma certa jornada, caminhada no Evangelho. Eu mesmo já o preguei várias vezes. Assim também já ouvi algumas dezenas de sermões sobre esse texto sagrado. Mas eu queria confessar para você que nessa semana, ao estudar, ao me debruçar de modo mais intenso e especial sobre esse texto, essa palavra ganhou novo brilho aos meus olhos e novas percepções. E eu queria compartilhar com você nessa manhã. O capítulo 2, como a gente já havia dito antes, ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte foi o evento de Pentecostes. Eu preguei mostrando para vocês como foi a descida do Espírito Santo. A segunda parte, pregada semana passada, foi a pregação no dia de Pentecostes. O evento, a pregação, e a terceira parte são os efeitos de Pentecostes. O dia, a pregação e os efeitos de Pentecostes. O texto eu dividi em 4 partes, mas hoje quero fazer diferente, quero apenas abordar 2 partes. Então vai ser um sermão pregado na parte A e semana que vem a parte 2 desse texto. E ao olhar para esse texto, fica evidente, fica claro para nós que são marcas, evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. Pois esse é o tema do capítulo 2. A descida do Espírito Santo, Pedro pregando no poder do Espírito Santo. E agora a igreja que é formada cheia do Espírito Santo. Então nesta manhã, nesse dia de hoje, eu quero mostrar a vocês 2 marcas, 2 evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. Não sei se faz necessário eu lembrá-los que quando eu falo sobre igreja, não estou falando das paredes, nem desse templo. Quando eu estou me referindo à igreja, eu estou falando de pessoas, de mim, de vocês. Daqueles que foram inseridos no corpo de Cristo por meio do agir do Espírito Santo, que tiveram seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida e a presença contínua do Espírito Santo. O tema do meu sermão hoje é uma igreja que desejamos ser. Uma igreja que desejamos ser. Permita-me fazer a leitura a partir do verso 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase, quanto, gente? 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria
e singeleza de coração. Louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Que Deus abençoe sua santa, gloriosa e poderosa palavra entre nós. Deixa eu relembrar a você onde estamos. Alguns fatos importantes. Jesus havia nascido, viveu uma vida como um varão perfeito, obedeceu em tudo à lei de Deus, homem poderoso em palavras, em ações, cumpriu tudo o que Deus exigiu do primeiro homem, Adão, que fracassou. Jesus, homem perfeito, exemplar. Mas esse Jesus de Nazaré foi morto, crucificado inocentemente. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou, Deus o levantou, e ele se mostrou vivo. E esteve com seus discípulos por 40 dias, à mesa, sentado, ensinando as coisas do reino de Deus, mas também alertando-os, dizendo: não saiam, não se ausentem de Jerusalém, até que do céu sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Dita essas palavras, Jesus foi assunto aos céus, foi levado aos céus, subiu às alturas. Dias depois, talvez 10 dias, Jesus enviou o Espírito Santo. Aqueles apóstolos e irmãos estavam reunidos em oração, estavam sentados, e o Espírito Santo veio de modo miraculoso, grandioso. Coisas espetaculares aconteceram na descida do Espírito Santo sobre a igreja. E eles saíram e proclamavam e falavam das grandezas de Deus em outras línguas, em outros idiomas, como nós explicamos. Pedro, aquele que havia negado, agora restaurado, se levanta e prega com ousadia, prega no poder do Espírito. E naquele dia, quase 3.000 pessoas se arrependem e vêm a Cristo. Verso 41 que eu acabei de ler: os que aceitaram a palavra foram batizados. Mas o verso 38, veja, Pedro disse-lhes: arrependei-vos. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles se arrependeram, receberam o Espírito Santo, e depois de crerem, receberem o Espírito Santo, o que aconteceu? Foram batizados. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez tenha entre nós, ou que nos assiste pela internet, pessoas que também já se arrependeram dos seus pecados, já creram no Evangelho, já acreditam que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Rei da Glória. Se arrependeram, confessaram os seus pecados, creram em Jesus, mas ainda lhes falta ser batizado. O verso 41 diz que aqueles que aceitaram a palavra, ou seja, que receberam a Jesus, foram batizados. Talvez você que me ouve, o que lhe falta? Feche o meu parênteses. Se arrependeram e foram batizados. Deixa eu tentar então mostrar para vocês nessa manhã 2 marcas, 2 evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. A minha primeira marca está no verso 42. Olha o texto comigo. Só a parte A: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esses homens haviam andado com Jesus por 3 anos. Jesus havia ensinado-os.
Jesus havia preparado esses apóstolos, homens lá da Galileia, que eram desprezados, para que esses homens pudessem ser representantes de Jesus, mensageiros da mensagem de Jesus, do Evangelho. E nós vimos algumas semanas atrás que o fundamento do Evangelho é tudo o que Jesus fez e tudo o que Jesus ensinou. E Jesus tinha feito tudo o que fez diante deles. E Jesus havia gastado tempo ensinando-os. Agora que Jesus é assunto aos céus, que o Espírito Santo desce sobre eles, eles estão então o quê? Anunciando o Evangelho. E a igreja é fundamentada, a igreja é firmada, uma marca da igreja, que ela está solidificada e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era assim que os novos e os antigos crentes viviam, perseverando na palavra. E a palavra perseverando aqui por si só já se autoexplica. Perseverar é continuar. O verbo aparece uma ação que é continuada, não uma ação acabada, mas algo que acontecia dia a dia, cada momento, cada encontro, eles estavam em volta da palavra. Estavam desejosos de aprender a doutrina dos apóstolos, que obviamente era a doutrina de Jesus. E eles faziam isso em cada encontro, cada reunião, no templo, nas casas, nas ruas, em cada encontro desta igreja cheia do Espírito, era em volta da palavra. Tem muita gente que diz: eu creio em Jesus. Mas a crença deles em Jesus não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos. Estão se criando muito cristos por aí. Cristo de suas próprias mentes. Cristos de uma cultura. O verdadeiro Cristo foi anunciado pelos apóstolos. Logo, quando a igreja estava fundamentada no ensino e na doutrina dos apóstolos, eles estavam centrados no Evangelho. Mas os apóstolos partiram. Mas esses apóstolos deixaram o que nós chamamos de cânon, que é a Bíblia, o Novo Testamento, e agora nós permanecemos nessa doutrina dos apóstolos, revelada no livro sagrado, que é a Bíblia. Logo, uma igreja cheia do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, é um crente que ama, conhece, vive e proclama a palavra. É incoerente dizer que uma igreja é cheia do Espírito Santo, mas não tem nada da palavra. Uma igreja diz: nós somos cheios do Espírito Santo, e é um show. Tem tempo para música, tempo para teatro, tempo para diversão, tempo para tudo, mas não tem tempo para a palavra. Ah, irmãos, é tão triste ver que tantas igrejas ao nosso redor deixaram a palavra. Eu comento com alguns irmãos, e é unânime, quando eles estão se achegando à nossa igreja, e as pessoas perguntam, e na entrevista eles dizem: por que vocês estão se achegando à nossa igreja? É unânime, eles dizem: por causa da palavra, por causa do ensino, por causa da pregação. Vocês acham que isso me alegra? Não. Em parte, sim.
Mas isso me entristece, porque está mostrando que as outras igrejas, que se dizem igreja, estão vazias da palavra. Se estão vazias da palavra, não estão cheias do Espírito. Porque eu repito, é uma incoerência dizer que é uma igreja cheia do Espírito, mas que despreza a palavra. Meus irmãos, não se enganem. Ser cheio do Espírito não é rodar, não é gritar, não é plantar bananeira, não é mudar a voz. Ser cheio do Espírito é conhecer, amar e viver e pregar o quê? A palavra. Então talvez eu responda já a pergunta de alguns dizem: por que na Igreja Batista Itaipu se dá muita prioridade ao ensino, à pregação e à palavra? Por quê? A resposta é óbvia. Porque queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém, gente? Ser cheio do Espírito Santo igual ser cheio da palavra. Deixa eu tentar mostrar para você aqui 2 resultados na vida daquela igreja, pelo fato deles perseverarem na palavra. E isso se aplica na sua vida. Quando você persevera na palavra, quando você é apegado à palavra, esses efeitos do que aconteceram na igreja primitiva acontecerão também na sua vida. Primeiro, verso 43. Em cada alma ou pessoa havia o quê? Temor. A palavra pregada, lida, vivida, ensinada, proclamada, gera em nossa vida o quê? Temor. As pessoas tendem a confundir temor, a palavra temor, com medo ou reverência. Vocês acham que nesse texto aqui a palavra temor, quando eles ouviam a palavra, eles tinham medo de Deus? Ah, não tinham não. Eles tinham então reverência por Deus. Quando a palavra era pregada e eles ficavam cheios de temor, eles ficavam deslumbrados de Deus. Cheios de temor. Obviamente que nós tememos a Deus por causa da sua grandeza. Mas quando a palavra está perseverante na sua vida, você se torna um homem e uma mulher de temor. Você foge do pecado, não por causa das consequências somente do pecado. Você foge do pecado, da maledicência, das coisas que desonram a Deus, não por causa daquelas coisas em si, mas você foge dessas coisas, você santifica a sua vida, você luta contra o pecado, porque você quer reverenciar o Deus da sua vida, o Deus que te amou, o Deus que derramou a graça sobre a sua vida. Então você busca agradá-lo, você busca reverenciá-lo, você o teme, porque Ele é o Deus de toda glória, que deve ser amado, que deve ser admirado. A palavra produz isso, não eu, mas o Espírito Santo, por meio da palavra, gerou naquela igreja temor. E tem faltado isso nos nossos dias. As pessoas já não temem a Deus. Não estou falando dos incrédulos, estou falando dos crentes. Ou alguns crentes morrem de medo de Deus.
aquele Deus brabo vai me punir, vai me pegar, e aí eles vivem uma vida morrendo de medo, ou aqueles que vão para a depravação dizendo, Deus é Deus perdoador, Deus perdoa, Deus é de graça, e vão vivendo uma vida de lástima, porque lhes falta o temor, porque lhes falta o temor, porque lhes falta a palavra. Agora, gente, você pode dizer assim, que bênção que eu estou numa igreja que prega a palavra. Isso é bom, mas não é tudo. Porque tem gente no nosso meio, onde a palavra está sendo pregada, mas eles não estão vivendo a palavra. Tem pessoas dentro da nossa igreja que a palavra sendo exposta cada domingo, cada texto, cada ensino, cada encontro, e essas pessoas ainda vivem uma vida sem temor a Deus. Acham que vêm no culto, ouve o pastor pregando, checklist. Uma vida cheia do Espírito Santo é alguém que ouve a palavra, sim, mas é alguém também que está mergulhado na palavra, dia a dia. Eles perseveravam, não só no templo, mas de casa em casa, em cada encontro, eles estavam cheios da palavra. Vir a uma igreja que prega a palavra é metade, mas a sua vida voltada para a palavra é a outra metade. Temor. Mas o segundo benefício que a perseverança na palavra gera, ainda é o verso 43. Em cada alma havia temor e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu preciso explicar isso aqui a vocês. Sinais e prodígios. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja de Cristo, sobre aqueles apóstolos e aquele povo, ele veio que veio. Veio com sinais, com prodígios, com grandeza, com movimentos miraculosos, com coisas sobrenaturais, algo espantoso aos olhos humanos. O Espírito Santo estava agindo de modo assim extraordinariamente miraculoso. E nós vamos ver isso no livro de Atos, daqui a 2 semanas. Pedro e João oram e curam um coxo na entrada do templo. Capítulo 5 de Atos, a gente vai ver que Pedro, as pessoas traziam os doentes, os endemoniados, e Pedro, só o ato dele e dos outros apóstolos passarem, as pessoas eram curadas. Sinais, milagres. 2 detalhes do texto. Primeiro, o temor vinha antes dos sinais. Tem gente que diz assim, se tiver sinais na nossa igreja, as pessoas vão temer a Deus. Se tiver pregação fiel da palavra de Deus, vai gerar nos corações temor. Mas eles estavam agora aqui vendo os sinais. Quem fazia os sinais? Todos. Olha o texto. Sinais e prodígios eram feitos por intermédios de quem? Dos apóstolos. Por quê? Porque eles eram alunos de Jesus. Eles eram discípulos de Jesus. E agora eles estão pregando o evangelho de Jesus. E foi do agrado de Deus, aprove ao Deus soberano, autenticar, confirmar a palavra desses homens caipiras, por meio de sinais. Deixa eu lembrar a você, eles não tinham a Bíblia por completo, eles não tinham o Novo Testamento, eles nem tinham ainda os evangelhos escritos,
E eles estavam pregando, e as pessoas estão dizendo: quem são esses caipiras? E o Senhor decidiu fazer muitos sinais. Para quê? Para confirmar a palavra pregada, porque se foi esses que andaram com Jesus, também devem fazer os mesmos sinais que Jesus os fez. Para confirmar a doutrina dos apóstolos, para autenticar que eles eram verdadeiramente apóstolos de Jesus, Deus fazia, por meio do Espírito Santo, milagres em abundância. Portanto, esse era o desejo de Deus através dos sinais. Aí você talvez está me perguntando assim: e hoje, pastor? Primeiro, nós não temos mais apóstolos. Todos os que se levantam dizendo que são apóstolos, eu vos digo com toda certeza, por causa da palavra de Deus, são falsos. Negligente são aqueles que os ouvem, porque os apóstolos de Jesus são esses aqui. E Jesus, o Espírito Santo, estava fazendo aqueles sinais para confirmar a mensagem deles, para que toda a igreja, por todos os séculos, pudesse ser solidificada na doutrina dos apóstolos. E hoje Deus continua fazendo sinais e maravilhas? Obviamente que sim. Mas não como naqueles dias, porque o propósito dos sinais naqueles dias era autenticar a palavra. Agora que a palavra foi fechada, agora que o cânon está completo, agora que nós temos a Bíblia em nossas mãos, nós não precisamos mais de milagres para autenticar a palavra. Nós precisamos de milagres sim para levantar a Marisa, para curar. Mas para autenticar a palavra não precisa mais, porque ela já está completa e foi debaixo de suor e sangue e vidas que se deram para que eu e você tivéssemos a palavra. Naqueles dias, abundância de sinais e prodígios, porque a igreja não estava ainda solidificada. Hoje, a igreja está bem solidificada. Hoje, nós temos o cânon, a escritura por completa. Mas você está dizendo: então eu não peguei, pastor. Por que o senhor disse então que o efeito de perseverar na doutrina produz também coisas miraculosas na nossa vida? Eu vou mostrar agora. Mas eu preciso frisar: Deus continua fazendo coisas miraculosas, mas não com o propósito de autenticar a palavra. Deus continua fazendo sinais, prodígios e coisas maravilhosas para o bem do seu povo, para revelar a sua glória. Sabe o que eu quero aplicar aqui para você? Quando nós nos dedicamos à palavra, quando nós amamos a palavra, quando nós vivemos a palavra, coisas grandes começam a acontecer na nossa própria vida. Não foi assim a sua conversão? Tiago vai dizer que nós fomos gerados pela palavra. Você e eu estávamos longe do Senhor, você e eu éramos inimigos do Senhor, você e eu estávamos nas trevas, andando no curso desse mundo, você e eu éramos servos de Satanás. A palavra de Deus veio e nos libertou, e isso é algo extraordinário. Porque agora não somos mais de Satanás, agora não somos mais escravos do pecado, agora não estamos mais nas trevas, agora nós somos, como disse o apóstolo Paulo, nova criatura, como o Anderson leu, agora nós somos família de Deus. Nós que estávamos longe, distantes, agora fomos atraídos. Isso é um grande sinal, isso é um grande milagre. Isto foi feito por meio da pregação da palavra.
vidas transformadas, sinais miraculosos. Quer um outro sinal? Quer um outro milagre? Casamentos quebrados, prestes já a jogar tudo para o alto. E aí aquele casal, tocado pelo Espírito Santo, começa a rever os seus papéis, começam a rever os seus pecados, começam a buscar a palavra, começam a ser aconselhados por meio da palavra. O milagre vai acontecendo. Os sinais começam a aparecer, e aqueles que estavam para se separar, e aqueles que estavam em pé de briga, por meio da poderosa palavra de Deus, voltam a viver juntos em harmonia. Oh, que sinal maravilhoso! Quer um outro sinal? O nosso caráter. Tem gente que pensa que, assim, você se converteu, seu caráter mudou assim, ó. Converti, ó, mudou. Balela, engano. A mudança do caráter é um processo de santificação, de discipulado. Mas quando a palavra de Deus vem, quando o dínamos, o Evangelho, o poder de Deus vem, começa então a transformar aquele que era o maior mentiroso, agora está lutando contra a mentira para falar a verdade. Aquele que era o mau caráter de todos da vila, por causa do Evangelho agora, por causa da obra de Jesus, começa a ser o homem mais piedoso da vila. O que é isso, meus irmãos e minhas irmãs, senão sinais e prodígios pelo impacto da palavra? Porque a palavra está gerando em nós coisas grandes, coisas gloriosas. Está sendo assim na sua vida? Se não está, sabe qual é o diagnóstico? Porque você parou de perseverar na palavra. Porque ao invés de você continuar andando no Espírito e vivendo uma vida cheia no Espírito, você tem se inclinado às coisas da carne. Você tem sido mundanizado. As coisas do mundo estão tomando a sua vida, e aí você vai se distanciando da palavra. E aí, aquelas mudanças, aquele processo de Deus agir no seu caráter, na sua vida, isso vai ficando para trás. E daqui a pouco você é um mundano. Pensa igual ao mundo, fala igual ao mundo, vive conforme o mundo, mas com uma Bíblia debaixo do braço, vindo para a igreja, hipócrita. Não está perseverando na palavra. Porque aquele que está perseverando na palavra está cheio do Espírito. Nós não ficamos estudando a Bíblia aqui para encher a nossa cabeça. Nós não ficamos estudando a Bíblia aqui, pregando uma hora aqui, para que você possa conhecer a Bíblia de ponto a ponto, não só isso não. Nós estamos pregando a palavra para que o Espírito Santo mude a sua vida, mude a sua conduta, mude o seu coração como já fez, mude a sua família, transforma sinais gloriosos na sua vida. Não é uma teologia barata, é uma teologia para mudar a nossa vida. Paulo escreveu aos Efésios: habite em vós ricamente, o quê? A palavra. O salmista ainda escreveu no Antigo Testamento: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A nossa série é o quê? Ser e fazer discípulos. O que é ser um discípulo de Jesus? Ser um discípulo de Jesus é alguém que está comprometido em conhecer,
amar, viver e pregar a palavra. É isso que faz você ser um discípulo de Jesus. Eu vou para a minha segunda marca, e é tudo por hoje. A segunda marca essencial da igreja cheia do Espírito da igreja que nós queremos ser é uma igreja cheia da comunhão. Olha o verso 42, capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A repetição da palavra perseveravam não entram aqui de novo, porque Lucas é bom escritor, ele não fica repetindo. Mas a ideia do autor aqui é a mesma coisa. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na comunhão. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde há comunhão. A palavra grega para comunhão ficou conhecidíssima no meio dos crentes, que é a palavra koinonia. Tem gente que não sabe uma outra palavra do grego, mas sabe essa, koinonia, que significa comunhão. Hoje vai ter koinonia. Que chique esses crentes falando grego, né? Palavra muito conhecida. Interessante. É a primeira vez que aparece aqui no Novo Testamento. Para mostrar a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. E o que significa então essa palavra comunhão? Já que a gente sabe, e ainda sabe até em grego o que funciona a palavra, mas a pergunta é, o que é comunhão? Agora só complicou a nossa vida, pastor. Eu sei o grego, mas o que ela significa, eu não tenho a mínima ideia. Mas alguns têm ideia, mas ainda uma ideia distorcida de comunhão. Para alguns, para muitos, dentro da igreja, comunhão significa se juntar para comer. Diz aí que eu estou mentindo. Vai ter comunhão na igreja, você fala, o que eu levo? Vai ter comunhão na igreja. Opa, vai ter bolo. Vai ter comida boa. Vai ter churrasco. Não é essa a ideia que a gente tem de comunhão? É muito rasa. É muito pequena. Obviamente que isso está dentro da comunhão, comer junto com os nossos irmãos. O tradicional, junta panelas. Mas isso não é comunhão só. Comunhão é mais do que isso. Inclusive, tem um ditado que diz, crente não bebe nem fuma, mas come, vocês sabem como, né? Festa de incrédulos, 100 salgados, dá para 9 pessoas. Festa de crente, 100 salgados, 5 pessoas. Ô raça, viu? E eu estou dentro. Estou mentindo? Não estou. Reunir para comer é apenas um aspecto da comunhão. Mas podemos nos reunir para comer e não ter comunhão. Exemplo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto se reunia e tinha comida, e eles comiam muito, mas eles não tinham comunhão, porque estavam brigados uns com os outros. Estavam enciumados uns dos outros, estavam cheios de soberbas, dizendo, eu tenho o dom de profecia, você não tem. Reunidos em nome do Senhor, reunidos para comer em nome do Senhor, mas nada de comunhão. Porque comunhão não é apenas comer juntos. Então vamos aprender o que é comunhão. Já que nós queremos ser essa igreja, como essa igreja aqui foi em Atos, nós estamos em busca de ser essa igreja cheia do Espírito, e uma igreja cheia do Espírito é uma igreja de comunhão. Vamos aprender o que é comunhão.
O texto responde, verso 42, na sequência diz que eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão e no partir do pão. Está vendo, pastor? Tem comida aí. A palavra comunhão significa compartilhar. Essa é a ideia de comunhão. Koinonia é compartilhar. A igreja primitiva, a igreja cheia do Espírito Santo, quando eles estavam juntos, eles estavam prontos a compartilhar. E aqui a ideia do pão. O pão é a coisa mais básica de uma cultura. Aqueles irmãos, quando se reuniam, eles estavam preocupados se aqueles irmãos que estavam entre eles tinham as coisas básicas. E se não tinha as coisas básicas, eles diziam, eu tenho comunhão contigo, e comunhão contigo significa compartilhar. Então o pão não é meu não, o Senhor Jesus nos ensinou o pão nosso. Comunhão é compartilhar com aqueles que estão no meio de nós, necessitados das coisas básicas. Compartilhar as necessidades uns dos outros, desde as coisas mais básicas. Logo, se uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que compartilha para que ninguém tenha necessidade das coisas básicas, é inadmissível que numa igreja, que numa comunidade, numa igreja que está buscando ser cheia do Espírito Santo, nós tenhamos pessoas padecendo pelas coisas básicas e nós nem sabemos. É nosso dever suprir a necessidade dos nossos irmãos. Nós não podemos ajudar todos os irmãos, nem de Foz, não conseguimos, nem do Brasil e nem do mundo, mas da nossa igreja, da nossa comunidade, é o nosso dever, já que nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, atender aqueles irmãos que estão com necessidades básicas. Isso é uma vergonha para nós, isso mancha o Evangelho. Isso mancha a comunhão. Sentar à mesa e ter pessoas que ao nosso lado não têm o que compartilhar, ou não têm o que receber. E na maioria das vezes nós nem o sabemos, por quê? Porque nós vivemos dentro da nossa vidinha, do nosso mundo fechado. Mas também há muitas vezes que há pessoas necessitadas do nosso meio, mas elas são pessoas orgulhosas, que não querem mostrar, que estão passando por dificuldades. Isso também é pecado, porque está quebrando a comunhão. É uma junção de ambos. Mas em segundo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, da comunhão, compartilha não só o pão, as coisas básicas, compartilha, diz a sequência do texto, as orações. Quantas vezes a gente se reúne com os nossos irmãos e diz, estamos em comunhão, a gente mal e mal ora. Comunhão sem oração não é nada. Eles compartilhavam as orações. Eles oravam juntos. A ideia aqui é compartilhar as necessidades. A ideia de oração aqui é ser suporte para o irmão. Se tem duas coisas que crente vive constantemente, ou está em um ou está em outro, ou o crente ele passa por provações continuamente ou por tentações. Raramente os crentes não estão vivendo essas duas coisas. Provações. Muitos crentes, muitos de nós estão passando momentos de dificuldade. Nosso irmão Matozinho, Larissa, sua família,
de uma enfermidade, momento de tribulação, momento que as águas não estão tranquilas, estão turbulentas. Há irmãos no nosso meio que estão passando tribulações financeiras, estão com dificuldades, passando dias difíceis, atribulados. Mas há outros que estão dizendo: graças a Deus, a minha família está em plena saúde, louvado seja Deus. Graças a Deus, as minhas finanças estão de vento em popa. Graças a Deus, você não está vivendo a tribulação, mas você deve então estar vivendo a tentação. A tentação de confiar no seu trabalho, a confiança de achar que é o seu braço, a tentação de idolatrar o seu trabalho, a tentação de achar que agora você está tranquilo e essa tranquilidade é porque você conquistou. Não, nós estamos em momentos de tribulação ou de tentação. Tentações pelas questões deste mundo mundano, de paixões, de vaidades. E a coinonia da igreja é isso aqui, ó. Se reunir para a gente orar um pelo outro e dizer: e aí, irmão, é tentação ou é provação? Porque eu estou aqui para orar contigo, juntos. Eu quero orar contigo, você não está sozinho, nós estamos com você. Isso é comunhão. Se você não ora com ninguém, não ora por ninguém, como é que você pode dizer que tem comunhão com seus irmãos? Você nem sabe por que orar, como orar. A gente tem dado lampejos, gotas para vocês se encorajarem e orarem e se encontrarem com pessoas e falarem com pessoas. Porque isso é a verdadeira comunhão da igreja, o compartilhar não só do pão, mas o compartilhar das orações, desses momentos de luta da vida. Mas em terceiro, comunhão é estar juntos. Olha o verso 44. Todos os que creram estavam juntos. Eles viviam juntos. Claro que não na mesma casa, né? Mais de 3.000 convertidos aqui. Mas eles viviam uma vida juntos. E a ideia aqui do primeiro ponto, então, foi compartilhar o pão. Do segundo, compartilhar as aflições ou as tentações, através das orações. Mas o terceiro ponto aqui é compartilhar a vida. E nós estamos vivendo cada vez mais dias de individualismo, que eu entro dentro da minha casa, eu fecho a minha porta, essa é a minha vida, não se intrometa na minha vida, não saiba das minhas coisas, não fique sabendo o que está acontecendo, não quero que você saiba das minhas provações, tampouco das minhas lutas, tampouco dos meus pecados, cuida da sua vida, eu cuido da minha vida. E aqui está falando exatamente o contrário, porque eles estavam juntos. Isso é ser igreja, estar juntos, compartilhar a vida juntos. E aqui é complicado, não é não? O pão, a gente se sensibiliza e dá pão. As orações, com um empurrãozinho, a gente vai e aí a gente tem uma oração. Mas abrir a nossa vida e mostrar que nós não somos o grande espiritual que talvez as muitas pessoas pensam, isso é difícil. Porque, irmãos, queremos passar uma visão que nós somos os melhores. Somos os mais antigos. Não temos esses pecados que vocês têm. Não somos imaturos como vocês são. Isso não é comunhão. Comunhão é estar juntos e dizer: ah, meu irmão, eu luto pelas mesmas coisas. Se não fosse a graça de Jesus na minha vida. Sabe por quê, irmãos? A gente não abre a nossa vida e a gente não está juntos, apesar de estar aqui? Porque a gente tem se tornado crentes domingueiros. A gente acha que ser crente é vir na igreja. Estamos juntos, pastor, aqui agora.
Não, irmãos, ser crente não é ser crente domingueiro. Não é vir à igreja e dizer, checklist, cumpri meu papel, e aí eu vou embora, não converso com os irmãos, não conheço os irmãos, não sei da vida dos irmãos, não compartilho com os irmãos estão sofrendo, os irmãos estão morrendo, os irmãos estão no pecado, mas eu estou todo domingo na igreja. Desculpa de novo, tá? Hipocrisia. Segura aí. Quantos de vocês estão doidos para dar a hora? O pastor diz, vão na paz, pega aqui, ó, e somem. Não falam com os irmãos, não conversam com os irmãos, não tem comunhão com o tempo, porque não tem tempo. Que comunhão é essa, gente? Desculpa de novo, tá? Hipocrisia. Aí voltamos no domingo, né? Cara lavada. E aí a gente canta, somos a família de Deus, estamos juntos, conta comigo, irmão. Mas eu não vejo a sua cara. Não por causa da máscara, né? Mas essa não é a igreja que Jesus quer. E nem a igreja que nós queremos. Nós queremos uma igreja que compartilha a vida. Por isso, uma das ênfases para os próximos anos da nossa igreja é uma igreja de relacionamentos, não rasos, mas relacionamentos profundos. Obviamente, eles não tinham essa comunhão de vida na vida com 3.000. Mas eles tinham com alguns irmãos. Essa não é a igreja que Jesus quer. Essa não é a igreja que eu quero. E essa deveria você dizer, essa também não é a igreja que eu quero. Eu quero uma igreja de comunhão, de compartilhar a vida. Por fim, vocês estão vendo que não tem comunhão, é bem diferente daquilo que a gente pensa? Ou que a gente foi doutrinado? Por fim, verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham, o que diz aí? Que a gente não ouviu. Eles tinham tudo em comum. Será que eram todos flamenguistas? Óbvio que não. Será que todos pensavam iguais? Óbvio que não. Mas o texto explica o que é ter tudo em comum. Vai para o verso de baixo. 25. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso é ter tudo em comum. Se nós falamos de comunhão é compartilhar o pão, comunhão é compartilhar as orações, as lutas, tentações. Comunhão é compartilhar a vida, vida na vida. Agora nós falamos que compartilhar também, comunhão é compartilhar os nossos bens. Vai falar, aí não, pastor, agora não. O pão até vai. Se o trigo não aumentar. As orações, a gente vai. A vida, ficou complicado. Mas os bens, já tem um ditado que diz, quer conhecer alguém? Põe a mão na carteira dela. Vira um bicho. Deixa eu esclarecer algumas coisas para você que esse texto aqui quer mostrar para nós. Primeiro, esse texto não está dizendo, porque a Bíblia nunca disse, que aqueles irmãos que têm recursos nesse mundo são pecadores. A Bíblia nunca condenou ter posses. O que a Bíblia condena é amar o dinheiro. O que a Bíblia condena é juntar tesouro na terra, enquanto não se ajunta no céu. Mas ter posses é bênção de Deus.
Não é isso que o texto está dizendo. Então, já que é para ter comunhão, não vamos ter nada, vamos vender tudo e vamos dar tudo para os outros. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ou é um pecado eu ter recursos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Segundo, a venda da propriedade, porque eles não tinham cartão de crédito, não tinha Pix. O que eles tinham eram as propriedades. A venda das propriedades era voluntária. Era aqueles que tinham e eram tocados pelo Espírito, assim o faziam de modo voluntário. Não havia imposição dos apóstolos, não havia uma imposição da Bíblia dizendo, você tem que vender a sua propriedade para ajudar o irmão. Não, era um movimento do Espírito Santo, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Era voluntário. Tem muita gente achando que isso daqui é comunismo cristão. Ô, gente, se tem uma coisa que não combina é comunismo e cristão, né? Era voluntário. Era o agir do Espírito. Outro detalhe, eles não venderam todas as casas e todas as propriedades. Eles faziam, o texto diz, à medida que alguém tinha necessidade. Porque logo embaixo o texto vai dizer que eles se reuniam nas casas, então tinha casa. Não vai pegar aqui e botar a sua casa para vender amanhã. Mas abra a sua casa e diz, a minha casa é para a glória de Deus, é para os irmãos, é para compartilhar a vida. Mas continua a escritura no meu nome. Sabe o que estava querendo dizer aqui a Bíblia para nós? Que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de irmãos e irmãs generosos. Que se preciso for, eles não estão apegados nas coisas. Se preciso for, se a comunhão necessitar, ir a esse extremo, esses irmãos e essas irmãs, cheios do Espírito, estão dizendo, nós não temos apego a isso. Se é para o reino de Cristo, se é para abençoar os irmãos, se é para a causa do Cristo, é dele, porque sempre foi dele. Generosidade. Eu não consigo entender um crente que diz que está cheio do Espírito e não contribui, não oferta, não abençoa, não compartilha, só é pecado isso, gente. Isso é ajuntar tesouro na terra. John Stott, comentando esse texto, ele diz assim, abre aspas, a comunhão cristã é o cuidado cristão. A comunhão cristã é o cuidado cristão. E o cuidado cristão é compartilhar com os cristãos. Deixa eu te perguntar, você está vivendo em comunhão? Nós estamos vivendo em comunhão? É essa hora que alguns se levantam, né, para dar de dedo na cara da igreja. Essa é uma igreja que não tem comunhão. É porque você não tem comunhão. Ao invés de levantar o dedo e apontar o dedo para o seu irmão, olha para si e diz, eu tenho compartilhado o pão, eu tenho compartilhado as orações, eu tenho compartilhado os bens, eu tenho compartilhado a minha vida, então se esta igreja tem falhado na comunhão verdadeira, a culpa é minha e não há outra coisa a não ser dobrar o meu joelho, arrepender desse pecado e clamar a misericórdia do Senhor. E se levantar e dizer, a minha casa está aberta, a minha vida está aberta, o meu pão não é o meu pão, é os nossos pães, é a minha oração agora, é a nossa comunhão verdadeira, e essa igreja vai ser uma igreja cheia do Espírito Santo na comunhão, a começar por mim, não de ficar dando de dedo e dizer, ninguém me visita, ninguém fala comigo, então toma uma atitude, vá você visitar. Vá você falar com aquele irmão, fica na porta ali e segura um por um, sem muito abraços. Seja você cheio do Espírito Santo. Nossa série é o quê? Ser e fazer discípulo.
Ser discípulo de Jesus é alguém disposto a compartilhar. Me desculpe, tá? Se você não está disposto a compartilhar, você está no lugar errado. Vai abraçar outra religião. Vai seguir a outro Deus. Porque ser discípulo de Jesus é alguém que está disposto a compartilhar pão, orações, vida e bens. Sabe por quê? Porque o cabeça da igreja, quem é o cabeça da igreja? Cristo. Ele assim o fez. Ele é o nosso objetivo. Ele é o nosso exemplo. Para de olhar para o irmão, para de olhar para a irmã, para de criticar fulano, para de criticar ciclano. Olha para Cristo, porque Cristo perseverou na palavra, Cristo viveu a palavra, Cristo amava a palavra, Cristo vivia a palavra, Cristo anunciava a palavra. Olha para Cristo. Quer aprender da comunhão? Olha para Cristo, porque foi Ele quem compartilhou. Ele disse que Ele é o pão da vida e veio se dar por nós. Ele ainda intercede por nós quando nós estamos na provação. É Cristo que ora por nós, é Cristo que intercede por nós. Quando estamos sendo tentados, quando Satanás está nos tentando, o nosso pecado, a nossa carne, Cristo está intercedendo por nós. Foi Ele que largou a glória do Pai e veio e compartilhou a sua vida, se entregou na cruz do Calvário, foi morto, humilhado. Olha para Cristo. Foi Cristo que, sendo rico, se fez pobre para compartilhar os tesouros celestiais com nós, que éramos pobres. E agora, por causa de Cristo, dos tesouros de Cristo, somos ricos. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Essa é a igreja que nós queremos ser.